Então vamos começar mais um vídeo da nossa série maravilhosa. A gente está aqui nesse vídeo incrível de Descubra a Sua Missão. Estamos no nosso terceiro e penúltimo episódio. Hoje é um episódio mais voltado para superação de obstáculos e semana que vem a gente vai para o nosso último episódio. E você pode ver que a gente está com um novo cenário, né? Ainda não está assim pronto, ele está se construindo, algumas coisas eu vou tirar, outras eu vou colocar, mas assim, eu quero dizer que isso é tudo muito fruto de muito trabalho, muita dedicação, muito esforço, e eu só consegui mexer nessa sala aqui, como ela está exatamente agora, e tem algumas outras coisas em volta aqui, que depois eu vou colocar dentro do cenário e do ambiente, mas tudo isso foi através de uma dedicação diária. Isso foi através de uma coisa que eu prego diariamente, tanto na minha vida como para a vida de vocês, que é o seguinte, cara, é você manter essa consistência na sua vida e nas suas atitudes. Eu sou um cara que eu tô aqui desde o início do ano produzindo vídeos 2 vezes por semana, eu tô aqui fazendo lives todas as semanas, eu tô aqui sempre criando conteúdo nas redes sociais e assim, eu falo isso para vocês porque não é de uma hora para outra, não é de uma semana para outra, eu não estou milionário, não estou ganhando dinheiro ainda com o YouTube propriamente dito, mas assim, isso é muito fruto de trabalho, é fruto de uma coisa que você acredita muito, que você quer correr atrás. Então, assim, eu queria dizer para vocês que eu estou muito contente, estou assim, por enquanto é o início, tá? Então, tem pouca coisa ainda, quero botar umas plantinhas que eu gosto, eu tenho um pouquinho dos meus livros aqui, mas assim, já tá dando um pouquinho do sabor assim, de ter algo diferente, de ter algo novo que eu já estava há um tempão já de querer colocar e eu não tinha colocado. Então, assim, aos poucos vai ficando, vai tomando forma, né? E vai ficando do jeitinho que eu desejo. Mas é assim, por incrível que pareça, hoje eu vou falar para vocês que como que você vence obstáculos e como que você supera, né, pedras que às vezes estão no seu caminho. E aí eu falo para vocês isso porque, começando até por aquela frase meio clichê, que é a seguinte: as pedras no caminho não são obstáculos, são degraus para você alcançar o topo, ou aquela outra que o pessoal fala, me jogue pedras, pois com elas eu construirei meu castelo e etc e tal. Mas essa frase ela pode parecer clichê, sim, porque muita gente acaba falando, mas por mais que ela seja clichê, ela tem sim o seu motivo, ela tem sim a sua sabedoria profunda ali dentro, que eu acho que é muito importante trazer para vocês. E aí, hoje eu vou te ensinar como que você supera esses obstáculos, como que você consegue enfrentar algum tipo de dificuldade que está atrapalhando o seu caminho. Por que eu falo isso para vocês? Porque dentro da jornada de vocês, dentro do destino de vocês, da missão que vocês querem encontrar na sua vida, como nos 2 vídeos anteriores que eu falei, você vai enfrentar dificuldades e problemas. Porque o início, como lá os 2 primeiros episódios, eu te falei o seguinte: você tem que encontrar o seu propósito, você tem que descobrir esse sentido, você tem que encontrar as habilidades para que assim você comece a praticar e desenvolvê-lo. Só que aí, a partir do momento que você começa a desenvolver e praticar isso na sua vida, alguns problemas vão surgir. E é óbvio que eles vão surgir. E hoje eu vou te explicar o como que você controla isso, como que você enfrenta esse tipo de coisa e como que você de fato consegue fazer com que a sua vida alcance aquilo que você tanto deseja. Eu falo isso para vocês porque eu sou um cara muito persistente naquilo que eu faço. Eu sou um cara que eu não desisto com muita facilidade. E pelo fato de eu não desistir, eu acho que isso talvez muitas pessoas acabam olhando para mim e me veem como um ponto forte, porque eu de fato eu comecei a tomar banho gelado e por mais que seja incômodo e ruim, eu não desisto, eu continuo tomando. Eu acordo todos os dias 5h30 da manhã e vou para academia, por mais que seja ruim, às vezes agora a gente está começando a entrar no outono e está começando a ficar um pouco mais frio de manhã, eu, por mais que seja complicado, eu não desisto, eu permaneço firme. Então, assim, eu falo isso para vocês porque a persistência, ela de fato é uma habilidade que você vai precisar desenvolver, mas aqui eu vou te falar muito sobre como você enfrentar esses obstáculos, não somente com um verbo, tipo persistência, tenha persistência. Você vai falar, Cláudio, tá, beleza, mas como eu vou ter persistência?
E hoje eu vou te explicar como que você vai fazer isso. Mas para que isso aconteça, antes de qualquer coisa, obviamente eu tenho que me apresentar. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas aqui ao meu canal. Meu nome é Cláudio, trabalho com desenvolvimento pessoal. E se você está chegando aqui nesse primeiro vídeo, eu quero te dar muitas boas-vindas, porque aqui estamos com um cenário novo. Não está com a televisão em cima da mesa, não está com as coisas ainda meio desorganizadas, mas assim, a gente está construindo aqui aos poucos esse canal. Eu estou muito feliz de estar aqui te recebendo nesse exato momento. Se você está aqui, chegou nesse vídeo exatamente agora, eu quero que você pare e volte aos 2 vídeos iniciais. Por quê? Porque como essa é uma série, eu trabalho em cima de ideologias e trabalho em cima de uma metodologia para que você alcance a coisa corretamente. Eu falo isso para vocês por quê? E eu vou falar isso na live, eu falei isso na live de terça-feira e falo para você o seguinte: o que é meta? Meta para os gregos significa alvo, ou seja, a gente tem que chegar no alvo, que é o 4º e último vídeo. Mas para a gente alcançar a nossa meta, a gente precisa de método. E o que é um método para os gregos? É o caminho a seguir para o alvo, ou seja, o trajeto a alcançar o alvo. Então a gente está aqui no nosso método. Então, para eu faço esse convite para você, assiste os 2 primeiros vídeos, comenta lá, presta atenção, faz as atividades que eu passei para vocês, para que sim, de fato, você chegue nesse 3º vídeo sem assim, cair de paraquedas, estou perdido. Eu recomendo que você volte aos 2, porque como isso daqui é uma série, ela precisa ter essa linha de raciocínio. E aqui eu estou seguindo uma linha de raciocínio de quê? De que você já assistiu os 2 primeiros vídeos e que você entendeu como que você vai criar o seu propósito, como você vai desenvolver as suas habilidades, para que aí sim, obviamente, você consiga enfrentar os desafios e os obstáculos que vão vir pela frente. Beleza? Sem isso, fica mais difícil de você fazer. Não é impossível, mas fica muito mais complicado. Mas se você quiser persistir, continue assistindo, o desejo é seu e depois você pode voltar a assistir os 2 episódios iniciais. Beleza? Então, vamos começar aqui. Mas antes da gente começar e de eu falar sobre os desafios, eu quero te fazer uma breve provocação. E essa provocação é a seguinte: você já parou para pensar como que você chegou até aqui? Agora, olha para a tua vida, olha para o teu momento agora, olha para as coisas que você já conquistou. Você já parou para pensar como que você chegou até aqui? E aí eu vou te fazer 2 perguntas. Será que você chegou até aqui pelo simples fato do passar do tempo, sem nenhum tipo de superação e dificuldade? Ou será que você está até aqui, nesse exato momento me assistindo, pelas lutas que você teve que enfrentar, pelas dificuldades que você teve que superar, pelas dores que você teve que suportar, que te fizeram chegar até aqui? Será que foi pelo simples passar do tempo ou foi por todas essas dificuldades que você teve que passar, superar e enfrentar para você alcançar aquilo que você é hoje? Faça essa primeira pergunta, porque eu falo para você o seguinte: muitas vezes a gente não se dá conta de que a gente está aqui, mas através da quantidade, da enormidade de problemas e dificuldades que a gente enfrentou. E eu falo para vocês isso desde o momento que a gente nasceu, porque a gente nasce gritando, chorando, em um ambiente difícil, porque a partir do momento que a gente está dentro do ventre da nossa mãe, a gente está ali, é quente, a gente não precisa respirar, porque a gente tem ali, a gente está sendo retroalimentado pelo nosso cordão umbilical. Então, assim, a gente não tem muita dificuldade. A partir do momento que a gente nasce, por isso que o bebê grita, porque é a primeira vez, o primeiro momento que ele está tendo contato com o ar, com o oxigênio, e ele começa a respirar. E aí ele sente dor, e ele grita, ele fala assim: caraca, o que é isso? E ele teve que enfrentar isso. E aí eu falo para vocês, desde o momento que você nasceu até o momento que você se vai embora desse planeta, você vai enfrentar desafios e dificuldades. Não é assim, não é novo para você e nem para ninguém. Você vai enfrentar dificuldades e se você está enfrentando exatamente agora, é porque você está num processo de crescimento. Então, assim, eu falo para você que, assim, somente as dificuldades, somente elas fazem com que a gente se mexa. As dificuldades fazem com que a gente se supere, elas fazem com que a gente alcance aquilo que a gente gostaria. Ou que a gente saia de um estado ruim
que está fazendo mal, que está nos prejudicando, para a gente ir para um estado bom, para um estado de gozo, de benfeitorias e de coisas boas na nossa vida. Então, assim, não somente pelas dificuldades que eu quero dizer para vocês, mas principalmente pela superação que a gente tem. Então, assim, não é por causa das dificuldades que você está aqui, mas é por todas essas dificuldades que você conseguiu superar, que você conseguiu aprender. E aí você teve criatividade para quê? Para você sair do buraco. Você teve criatividade para você sair da fossa, do limbo, para você ter essa liberdade que você tanto deseja, que você tanto quer. Então eu falo para você o seguinte, primeiro de tudo, para entender quais foram as dificuldades que você passou na sua vida e que você já conseguiu enfrentar e que você conseguiu superar. Porque esse é o primeiro ponto que eu acho que é fundamental que você entenda, ok? E aí, eu falo para você o seguinte, para você seguir com a tua missão e com o teu propósito de vida, trazendo agora ao raciocínio da nossa série aqui, você vai ter que lidar com muitas provações. Para você seguir com o seu propósito, com o seu objetivo, com a sua missão, no caso, para uma bananeira dar banana e para ela de fato ser uma bananeira, ela precisa passar por muitas provações. Que tipo de provação a bananeira passa? A dificuldade da raiz, a dificuldade de encontrar água, a dificuldade de crescer sem uma luz solar, talvez. Então, assim, ela passa por provações e dificuldades, assim como você. A natureza, eu gosto de trazer ao ponto de natureza, porque a natureza ela é muito parecida com nós. Porque ela é resiliente, ela é forte, ela passa por dificuldades e problemas que, de fato, fazem com que ela se torne mais forte. Mas como que ela se torna uma árvore boa, forte e firme? Através do seu pilar, de superar essas dificuldades. Ou seja, não são poucas dificuldades. Não são poucas. Na verdade, são muitas dificuldades e muitas mesmo. Então, assim, muitas vezes, nessas dificuldades que você vai estar enfrentando, e eu falo isso para vocês com o maior carinho do mundo, porque eu já passei por isso em muitos momentos da minha vida e de vez em quando ainda passo. Que muitas vezes você vai estar no meio de uma dificuldade e você vai estar duvidando das suas capacidades, você vai estar desacreditando das suas habilidades, você acha que por você tanta dificuldade, tanto impeditivo, vai ser mais fácil abandonar. Talvez seja mais convidativo abandonar o barco. Talvez deixar para lá seja muito mais interessante do que seguir sofrendo e sendo machucado. E eu falo para você o seguinte, eu já passei por muitas dessas provações, continuo passando por algumas delas, eu acredito que a gente nunca vai nos eximir de provocações e de dificuldades que a gente vai encontrar. Mas eu vou te dar alguns tipos de exemplos de obstáculos que você vai entender esses obstáculos e como que você vai enfrentar esses obstáculos, para que você assim entenda, para que você siga com a sua missão, para que você siga com o seu propósito, para que você faça da sua vida algo que de fato tenha sentido. Lembra que eu falei para vocês nos vídeos anteriores de você acordar bem? É de você acordar e falar assim, tá, eu fiz o que eu precisava fazer. É de você acordar com aquele motivo e com aquele propósito muito bem enraizado dentro de você e falar assim, é isso de fato que eu quero. Então, assim, esse que é o ponto que eu queria trazer para vocês, que é o seguinte, é você encontrar esse sabor da vida. E eu vou te mostrar quais são alguns tipos de obstáculos e dificuldades e como que você supera, como que você enfrenta esse tipo de coisa. Em muitos momentos, eles vão aparecer, não tem como, tipo assim, não vai surgir isso. Vai surgir. E isso é importante que você entenda, para que você enfrente isso com maestria. Beleza? Então, vamos começar com vou te apresentar alguns desses obstáculos e como que você vai enfrentar esse tipo de obstáculos. O primeiro obstáculo é o obstáculo emocional. E o que é esse obstáculo emocional? Medos, fobias, inseguranças, traumas passados, baixa autoestima ou outras coisas que podem te jogar para baixo. E aí eu falo para você que assim, muitos desses obstáculos emocionais geram uma coisa na nossa cabeça chamada de crenças. Só que essas crenças aqui, existem crenças fortalecedoras e crenças limitantes. Se tornam crenças limitantes, ou seja, são crenças que te limitam, são crenças que te atrapalham, são crenças que te interrompem
de seguir um caminho que você gostaria de estar seguindo. Então eu falo para você o seguinte, muitas vezes essas crenças vão te impedir de seguir em frente. Às vezes você não se acha um bom o suficiente, você às vezes não se acha completo o suficiente, você acha que você precisa aprender mais, mas na verdade não. Do jeito que você está, você já está muito bom, você já está muito bem, só que você precisa se validar. E aí, como que a gente enfrenta esse obstáculo? Da seguinte forma, você vai utilizar 4 estratégias para você enfrentar esse obstáculo emocional. Toda vez que você ficar se sentindo inseguro, tiver medo, eu quero que você utilize esses 4 pilares aqui, que é identifique, questione, duvide e enfrente. Como que você vai fazer isso? Primeiro de tudo, você tem que identificar o que você está sentindo. Então, vamos pensar o seguinte, qual é o sentimento que você está tendo? É medo? É insegurança? Tipo, você se sente incapaz? Você se sente inferior, sem preparação, sem vontade? Como que você se sente nesse exato momento? Que às vezes as pessoas nem sabem o que elas estão sentindo. Então, assim, o primeiro de tudo é você entender, tá, o que eu estou sentindo? Tá, eu tô com medo. Eu tô com medo de quê? De começar esse novo projeto. Eu tô com medo de pedir emprego. Eu tô com medo de fazer uma viagem. Eu tô com medo de morar sozinho. Eu tô com medo. Cláudio, eu tô com medo. E aí você vai me falar. E aí você vai se entender. Tá, entendi. Identifiquei o sentimento que eu tenho. Pra quê? Para que você faça a segunda coisa, que é questionar. E aí você tem que questionar isso. Tá, por que eu tô sentindo medo? Por que eu tô tendo esse sentimento? Tá, qual é o motivo desse sentimento? Qual é a razão dele? Da onde ele veio? Por que eu tô com esse sentimento aqui? Então, assim, você primeiro tem que questionar. Questiona. Façam perguntas. Faça perguntas. O questionamento é perguntar. Tá, por que eu tô com isso? Então, assim, primeiro de tudo, eu tô com medo. Tá, mas por que eu tô com medo? Ah, porque eu acho que pode ser que dê errado, pode ser que eu não esteja realmente preparado o suficiente, pode ser que talvez as pessoas me achem inferior. Você está entendendo que você vai achando explicações para isso? E aí você começa a entender isso. E aí eu faço uma provocação para você, é o seguinte, escreva, tá? Escreva. É muito importante isso. Depois de que você identificou, questionou, agora a gente vai duvidar desse sentimento. E como que a gente duvida desse sentimento? É você entender o seguinte, pô, será que eu realmente sou inferior? Tipo, eu realmente sou tão ruim quanto eu penso? Eu realmente sou tão incompleto como eu imagino? Será que eu sou tão incapaz de seguir? É você duvidar. É você duvidar desse sentimento, é você duvidar desse pensamento, é você duvidar disso que você tá aí na tua cabeça. Duvida. Será que eu sou tão ruim assim? Às vezes eu me pergunto. Às vezes eu quero fazer um vídeo e às vezes eu não me sinto tão preparado e eu faço essa atividade e eu falo assim, cara, será que eu não tenho tanto conhecimento suficiente para passar para as pessoas? E aí quando eu me pergunto isso, eu faço a última atividade, que é enfrentar. E aí eu combato esse sentimento enxergando o meu potencial de fato. Eu falo assim, cara, será que eu realmente sou inferior? Eu falo assim, não. Aí eu começo a olhar e falo assim, olha, li um monte de livro, ganhei certificado, esse daqui é um, mas já ganhei vários certificados, já ganhei prêmio de comunicação, já ganhei tanta coisa legal e por quê? Por que eu tô me sentindo assim? Não, eu sou ótimo, eu sou excelente. E aí, quando você faz esse primeiro ponto aqui, desse obstáculo emocional, quando você escreve, quando você bota para fora e quando você começa a pensar com mais racionalidade aquilo que você está sentindo, as coisas tendem a ficar mais claras. As coisas ficam mais palpáveis para você. As coisas você começa a ver e você fala assim, pô, nem era isso tudo, vai. E aí você começa a entender e você começa a se autofortalecer para que você enfrente o que você precisa enfrentar. Então, esse é o primeiro tipo de obstáculo, que é o obstáculo emocional. Qual o segundo tipo de obstáculo? Esse daqui é o obstáculo social. E esse daqui, eu vou falar para vocês, que é o que mais marcou a minha vida. E o que acontece com esse obstáculo social? São faltas de incentivo, de família, de amigos, de colegas, de pessoas à sua volta. É aquele sentimento, eu falo para as pessoas que é um sentimento de merda. Você me perdoa o palavrão, mas eu não consigo colocar em outra palavra.
É um sentimento de merda. Que assim, parece que você está totalmente contra a maré quando você está nesse obstáculo social. Todo mundo joga contra. Todo mundo te empurra para trás. E aí eu quero abrir aqui um parênteses pequeno da minha vida para você entender o seguinte. Eu tive muita pressão familiar e social dos meus colegas e amigos quando eu quis seguir a área de desenvolvimento pessoal. Isso eu tinha 18 anos. Eu fiquei afastado eu fiquei 10 anos afastado do desenvolvimento pessoal. Eu segui outra área, eu fui fazer administração, estudei marketing. Fico feliz por eu ter estudado isso, até porque hoje eu faço trabalhos na área de gestão e marketing e de negócios, mas eu fico pensando por que eu deixei tanto tempo? Por que eu desperdicei, entre aspas, vai? Por que eu não segui naquela época que eu queria ter seguido? E eu paro para olhar hoje e eu vejo que muito foi de pressão familiar, muito foi de pressão social. Meus amigos achavam que eu ia ser um coach e que coach era uma coisa ridícula. Minha família não achava isso interessante e meus colegas em volta achavam isso completamente estúpido. E aí eu fui seguir uma área que as pessoas achavam que seria ideal para mim. E aí não é que eu perdi, eu deixei de seguir um sonho que eu queria há muitos anos para seguir um outro. E eu falo para vocês assim, eu não me arrependo, mas às vezes eu penso o seguinte, nossa, e se eu tivesse seguido meu sonho há 10 anos atrás, como é que seria? Então, assim, com 18 anos eu queria trabalhar com isso e acabei não podendo e, na verdade, não podendo através de pressões, eu acabei deixando para lá. E aí eu falo para você o seguinte, como que você enfrenta esses obstáculos sociais? Eu vou te dar duas formas para que hoje, até hoje, quando eu trabalho com desenvolvimento pessoal, muita gente ainda faz chacota, faz piada, e eu passo por provações até hoje. Mas eu falo para você o seguinte, eu vou te dar duas formas para você enfrentar isso daqui, e com amadurecimento, obviamente, você também vai adquirir isso, mas essas duas formas aqui são duas, não, três, tá? Essas três formas aqui, elas vão fazer com que você consiga alcançar de fato aquilo que você quer e que você acabe não se importando tanto com os outros. Primeiro de tudo, que eu vou te falar que eu faço, tá? Eu quero fazer alguma coisa, eu não conto para ninguém. Simplesmente faz por conta própria. Vai, consegue o teu caminho, faz sem ninguém te encher um saco. Eu vou dar um exemplo bem rápido para vocês entenderem. Eu tirei carteira de moto há mais ou menos 2, 3 meses atrás. E minha família inteira, meus amigos, odeiam moto. Odeiam moto. Ninguém gosta de moto próximo de mim, todo mundo acha a moto um veículo extremamente perigoso. Eu também acredito nisso. Mas, por necessidade, algumas outras coisas mais fortes, eu tive que tirar a carteira de moto. Só que o que eu fiz? Eu sabia que todo mundo ia encher meu saco. E aí, o que eu fiz? Eu não falei para ninguém. Eu me matriculei numa motoescola, comecei a fazer as aulas de moto, fiz a prova sem ninguém saber. Sem ninguém saber. E aí eu tirei a carteira de moto. E aí eu falo para vocês, algumas pessoas sabem que eu tirei a carteira? Sim, algumas sabem, outras não. E quando que elas vão descobrir que eu tenho uma moto? A partir do momento que eu estiver andando de moto e quando a pessoa vê, porque eu não vou falar. Então, assim, a pessoa, Cláudio, eu te vi de moto. Cara, eu tirei carteira. Jura? E por que você não falou? Pô, tava na correria, um monte de coisa para fazer e eu acabei não falando mesmo. Não falei para ninguém. Então, assim, não fala para ninguém se você vai fazer alguma coisa. Esse é um exemplo, entre outros exemplos que eu posso te dar aqui. Mas, assim, eu não falo para ninguém. Principalmente se eu sei que as pessoas vão me perturbar e encher meu saco, deixa quieto. Deixa só para você. Anota num papel e fala assim, eu vou seguir isso daqui, eu vou fazer isso daqui com muita força e com muito afinco. Segue firme e não fala para ninguém, ok? Segunda coisa é se afastar de pessoas que não vão te apoiar. Ou seja, se você falar para alguma pessoa, e caso queira falar, obviamente, é você se afastar de quem vai te jogar para trás. Por quê? Porque você vai perder o estímulo.
Você vai perder o ânimo, você vai perder a animação, você vai perder. Sabe por quê? Eu falo isso para vocês da seguinte forma. Eu faço vídeo aqui 2 vezes por semana, faço lives, coloco conteúdo nas redes sociais todo dia. E aí as pessoas falam assim, Cláudio, mas não está dando certo. Eu me afastei dessas pessoas. Eu me afastei. Sabe por que eu me afastei? Não é porque eu não estou querendo ouvir elas. Porque eu olho se está dando certo ou não e de fato está dando. Mas é devagar, não é com pressa. A pessoa quer que eu seja um monstro de conteúdo influenciador, como outros enormes são, e assim, tudo é uma construção. É devagar. E aí eu vou fazendo. Então, assim, primeiro de tudo, se afasta dessa galera que não vai te apoiar. Se afasta mesmo. Porque vai te fazer mal. Vai te desestimular, você vai se comparar, as pessoas vão te comparar, isso só vai te atrapalhar, ok? Então, assim, utilize isso na tua vida porque é muito importante. E a terceira estratégia que eu falo para vocês de barreira social, de família e amigos, é se aproximar de novas amizades. E aí eu falo para vocês para fazer um networking positivo. E o que diabos é um networking positivo? Networking positivo, gente, nada mais é do que você entrar numa rede social que seja. Eu, Cláudio, gosto muito de utilizar o LinkedIn, que é uma rede social de trabalho. Então, eu gosto muito de utilizar o LinkedIn. Eu entro no LinkedIn e eu começo a me conectar com pessoas. Ou seja, eu olho para empresas que eu admiro, eu olho para, às vezes, entidades que eu admiro, que eu falo assim, nossa, eu gosto muito desse tipo de pessoa, gosto muito desse tipo de empresa. Eu entro, vejo as pessoas, mando uma mensagem. Algumas respondem, outras não. E quando as pessoas me respondem, eu marco um bate-papo, troco uma ideia. Às vezes as pessoas nem são da minha cidade. E aí nesse networking eu converso, falo, eu quero fazer isso daqui. Normalmente quando é uma pessoa de fora, ela te valoriza mais do que a pessoa de dentro. Então, assim, eu gosto de fazer esse networking porque às vezes você está com uma ideia e aí você fala com uma pessoa especialista naquilo que você está falando e aí a pessoa te dá um incentivo. Não, vai, faz isso daqui. Você vai ter uma dificuldade desse jeito, mas aí, ó, eu fiz desse jeito e melhorou e deu certo. Então, assim, você está ali se conectando com pessoas que querem que você cresça, que desejam o seu crescimento. Que ela não vai ficar com inveja de você, até porque ela está muito longe. Então, assim, eu falo isso para vocês porque não falar para ninguém é muito importante, se afastar de pessoas que, obviamente, vão te puxar para baixo, e terceiro, se aproximar de pessoas que vão te trazer coisas boas, tá? Então, assim, fazer esse networking positivo para que te incentivem. Só um ponto aqui, não sai buscando gente para ficar te entregando rosa e dar carinho na sua cabeça. Não espera por isso, mas que você pode de forma proativa fazer isso, tá? Você precisa se alimentar, não contando para ninguém e se afastando de pessoas. O terceiro ponto é um bônus. Obviamente você pode procurar, mas se caso você não quiser procurar, tá tudo bem, tá? Outro tipo de obstáculo é o obstáculo financeiro. Esse daqui é assim, não tem muito o que fazer com o obstáculo financeiro. Cláudio, eu quero seguir minha missão. Eu quero abrir um negócio para dar aula para as pessoas. Eu tenho um problema sério financeiro. E aí eu falo para vocês o seguinte, aí aqui não tem o que fazer. Então, primeiro de tudo, em muitos dos casos você precisa resolver a sua vida financeira para de fato você dar um passo à frente. Eu, Cláudio, não sou o tipo de cara que vou incentivar você a fazer as coisas endividado. Eu odeio essa filosofia. Assim, entendo quem quer fazer, tá? Eu entendo as pessoas que querem fazer, vai fazer quebrado mesmo, faz endividado e tudo mais. Eu não sou esse tipo de cara, eu não gosto de fazer esse tipo de trabalho. Eu prefiro organizar a minha vida financeira primeiro para depois dar um passo à frente. Porque às vezes, se não der certo lá na frente, ferrou. Eu vou me enfiar numa bacia de lama pior ainda. Então, assim, eu prefiro de fato ajustar a minha vida primeiro financeiramente. Como que eu resolvo esses obstáculos financeiros? Bom, você tem que resolver a tua vida financeira. Quitar as dívidas, acertar pagamento, ajeitar suas contas, fazer investimentos, guardar dinheiro para que de fato você comece a implementar o seu plano. Eu digo isso para vocês porque quando eu abri essa sala aqui, eu tive que me planejar financeiramente, porque eu tinha custos. E aí eu não simplesmente ia entrar nessa sala quebrado. Não, de forma alguma. Eu juntei dinheiro, me programei, me preparei para quê? Para que de fato eu conseguisse bancar isso aqui, para que eu de fato conseguisse manter isso daqui vivo. Porque se eu não fizer isso, como que eu vou manter isso daqui?
igual um louco endividado, eu não gosto desse tipo de coisa. E aí isso me pressiona mais e acaba me atrapalhando. Eu odeio trabalhar sob pressão e muitas pessoas também odeiam. Então, trago isso para vocês porque assim, fica a seu critério em questão de filosofia. Se você quer trabalhar, se você acha que você vai buscar mais coisas endividado, o critério é seu. Eu prefiro trabalhar sem dívida, sem problema e sem nenhum tipo de dor de cabeça financeira, porque isso pode acabar empurrando assim você mais para trás do que para frente, beleza? E outro tipo de obstáculo, que é o último tipo de obstáculo que eu quero trazer para vocês, é o obstáculo pessoal. E aí, esse daqui é o famoso falta de disciplina, autossabotagem, procrastinação, preguiça, entre outros tipos de problema. E esse daqui eu falo para vocês que é um lixo, é uma porcaria. Por quê? Ele é totalmente controlável por você. E por que ele é um lixo, uma porcaria? Porque você se enfiou aí. Porque você se encaixou nesse buraco, nesse limbo. Só que eu tenho uma boa notícia. Você sozinho consegue sair dele. Você sozinho consegue enfrentar esses obstáculos pessoais, como falta de disciplina, autossabotagem, procrastinação, preguiça, etc. Os emocionais, as dificuldades emocionais, os obstáculos emocionais, normalmente são traumas, né? Então são coisas fortes que às vezes vieram da tua infância, às vezes são traumas muito fortes que você teve na tua vida, em algum relacionamento, em algum contato com alguém. Os sociais, de fato, você vai acabar colocando a culpa nas pessoas e no seu entorno. Então você fala assim, Cláudio, eu vivo com um monte de gente porcaria e tudo mais, eu tenho que melhorar isso. Beleza, então aí você entendeu que você precisa disso. Mas às vezes o seu entorno ali, a tua família, você não consegue escolher qual família que você vai nascer. Você nasce naquela. Então, assim, às vezes a tua família te atrapalha. Então, o social também é um pouco incontrolável, mas você consegue sair, obviamente, logo depois. E o financeiro, obviamente, assim, às vezes foi uma total responsabilidade sua ou de alguém, tá, que estava com você, que acabou atrapalhando a sua parte financeira. Só que olha só o que eu acho mais interessante. O pessoal, você se enfiou aí e você pode sair daí. Assim como você pode sair de todos os outros, você se enfiou nesse. No emocional, muitas vezes você não se enfiou, porque às vezes você não tinha culpa. No social, você também não tinha culpa. Mas nesse pessoal, você tem total culpa e total responsabilidade. E eu te falo o seguinte, ninguém pegou uma arma e enfiou na tua cabeça falando para você ter um comportamento ruim. Ninguém te estimulou a ter mais preguiça. Ninguém te estimulou a ser uma pessoa sedentária. Então eu falo para você o seguinte, esse daqui você só enfrenta de um único jeito, através das suas ações, através de movimento. Ou seja, você fala o seguinte, Cláudio, eu entendi como que eu vou superar esse obstáculo pessoal, me movimentando, me mexendo. Então começa. A partir de agora. A partir desse exato momento, assim que você acabar de ver o vídeo, você vai sair, você vai levantar a bunda da cadeira e você vai começar a fazer o que você precisa fazer. E você vai parar de deixar para a semana que vem e para amanhã uma coisa que você tinha que estar fazendo agora. E talvez esse vídeo que você está assistindo agora, meu, é porque eu tô aqui enviado por alguma coisa, por algum motivo qualquer que seja, para te falar. Começa agora. Porque se você não começar, tudo sua vida vai continuar uma merda. Então, assim, eu falo para você isso. Começa a enfrentar isso. Começa a enfrentar esse obstáculo. Começa a se mexer. Porque impeditivo de preguiça, de falta de vontade, de falta de ânimo, isso tem cura. Qual é a cura? A ação. Começa a se mexer. Beleza? E aí, finalizado os obstáculos que eu queria trazer para vocês, você entendeu como que você supera eles, certo? Só que falta um elemento fundamental nessa fórmula para que você entenda, que é um elemento chamado persistência, que eu falei lá no início do vídeo para vocês. Que é o seguinte, é com a persistência que você vai seguir. Se você está agindo, se você está arrumando a sua vida financeira, se você está procurando outras pessoas, se você está querendo enfrentar o tipo de dificuldade que você está passando, é através da persistência que você vai conseguir. Por quê? É através dela que você vai seguir firme e forte. Porque a persistência, gente, é a atitude ideal para que você supere os seus obstáculos. Por quê? E eu te digo da seguinte forma. É através da persistência que eu estou aqui. É através da persistência que eu continuo fazendo lives e vídeos no YouTube.
É através da persistência que eu sou extremamente consistente nos meus atos. Então, assim, qual é a fórmula para descobrir a sua missão? É você acreditar muito nisso, acredita, assim como eu acredito nisso aqui que eu estou fazendo exatamente agora para você, eu acredito muito, é o meu propósito, é a minha missão. Além disso tudo, faça com excelência e amor, ou seja, com muito esmero, e entrega aquilo que está além do esperado. Todas as vezes que eu abro um vídeo para gravar, eu acho que eu vou demorar tipo 10, 15, 20 minutos, mas aí eu passo muito mais. Por quê? Porque eu acho que eu posso entregar muito mais. Eu acho que eu posso entregar além, e nesse além é entregar além do esperado. Isso você surpreende. E o terceiro, eu entendo que terão obstáculos. Você tem que somar esses três. Para quê? Para que você continue e continue com persistência. Eu falo isso porque você sabe a sua missão, você entrega além do esperado, você sabe que vai ter piada, desestímulo, problema e obstáculo, mas você decide continuar. Como a grande peixinha Dory, uma grande filósofa, que é o seguinte: continue a nadar, para achar a solução. Então eu falo para você, persista, continua. E para a gente finalizar esse vídeo de hoje, eu quero te dizer uma coisa muito, mas muito importante. Independente do que te falarem, do que te recomendarem, do que acharem que você tem que fazer, siga o teu caminho. O teu caminho é só você que vai fazer. O teu caminho é só você que vai trilhar. As pessoas podem achar o que podem falar o que elas acham que seria bom para você, mas que elas fariam, não que você faria. Então eu digo para você aqui que está me assistindo nesse exato momento, siga o teu caminho. Faça a tua rota. Faça o teu trajeto para que você alcance aquilo que de fato você tanto deseja. Tá bom? Então, gente, muito obrigado por você estar assistindo esse vídeo até agora. Quero te agradecer mais uma vez por você ter finalizado esse vídeo aqui comigo. E se caso fez sentido, peço para você deixar o joinha, para você comentar aqui o que você achou da terceira parte, qual tipo de dificuldade que você tem na sua vida e que você acha que você vai precisar enfrentar nesse momento. E aí, deixa aqui nos comentários para mim e, obviamente, compartilha com alguém que fizer sentido para que ela encontre a sua missão e que enfrente os obstáculos que estão no caminho dela. Bom, nos vídeos adiante vocês vão vendo que o cenário vai mudando, porque eu vou colocando coisinhas aqui, tem muita prateleirinha ainda que está vazia, mas assim, aos poucos a gente vai se encaixando e vai aparecendo coisas novas aqui, tá bom? Mas no mais, assim, eu acho que o importante é o conteúdo em si, mas eu quero sempre deixar uma coisinha mais bonita e mais apresentável para vocês, porque assim como vocês, eu também mereço ter um lugar mais apresentável e mais legal de se trabalhar, tá bom? Então, gente, no mais, muito obrigado, um beijo grande no seu coração e que você siga o teu caminho, tá bom? Então, um beijo muito grande no coração e até no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!